Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Olha só, Pedro começa dizendo o seguinte: eu não quero ensinar nada novo, eu só quero refrescar a memória. O que eu vou falar vocês já sabem, mas às vezes vocês se esquecem. Então deixa eu dar uma refrescada na memória e jogar uma luz na importância desse assunto. 2. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo: quanto mais se aproximar a volta de Cristo, mais as pessoas vão zombar, dizendo que Ele está demorando a voltar. Esse povo acredita mesmo que esse Jesus vai voltar? Primeiro que eles não entendem que a gente acredita que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Já começa aí. Como que nasce de uma mulher virgem? Depois, como que vive uma vida inteira sem cometer nenhum erro? Depois, como que morto, volta a viver no terceiro dia e não morre nunca mais? Quarto, como que sobe voando e some nas nuvens? E quinto, como que volta das nuvens para buscar um povo? Gente, a mensagem do Evangelho, se você calcular friamente, é coisa de doido. Por isso que não tem como pela razão, é só pela fé. Não tem como acreditar nessa história pela razão, pela ciência, pelas evidências ou provas. Não tem como provar. Vou provar que Deus existe. Não vai. Você pode crer que Deus existe, mas provar ninguém consegue. Você pode argumentar favoravelmente a existência de Deus. Provar, não tem como. E tem que ser assim mesmo, porque se tem como provar, então não precisa de fé. É exatamente porque não tem como provar que necessita de fé. E é exatamente a fé que nos possibilita crer e experimentar tudo que Deus tem para nós. Pela fé, disse o escritor aos Hebreus. Pela fé eles fizeram, pela fé conseguiram, pela fé tudo aquilo aconteceu. Todos os homens e mulheres que tiveram experiências extraordinárias com o Senhor, só tiveram porque exerceram sua fé. E aí o Pedro está dizendo: gente, quanto mais perto fica de Jesus voltar, mais vai aumentar a zombaria e a descrença do povo. Então, não se esqueçam, disse ele. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água através da ar, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Ele está dizendo: eles não creem e zombam, porque se esquecem das verdades. Então nós, os que cremos, não podemos esquecer. Do que, Pedro? De que Deus criou o mundo e sustenta tudo até hoje, pelo poder da sua palavra.
Esse é o primeiro ponto da conversa. Não nos esqueçamos quem é o Todo-Poderoso. Ué, Pedro, mas você não ia falar da volta de Cristo? Mas se você não crê que Ele é Todo-Poderoso, como crer que Ele vai voltar? Então ele puxa um link lá em Gênesis. Tudo foi criado. Então ele está dizendo, desde o início, o poder de Deus está sendo manifesto através da criação. E é exatamente porque Ele tem todo o poder que Ele pode nascer de uma virgem, pode viver de maneira perfeita, pode ressuscitar no terceiro dia e não morrer nunca mais, pode subir voando, sumir no meio das nuvens, e pode voltar das nuvens para buscar o seu povo. Pode, por quê? Porque tem todo o poder. Nada limita o poder do Senhor. Ele só não faz se Ele não quiser, mas se Ele quiser, Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Mas aí disse o Pedro: há uma coisa, amados, versículo 8, que vocês não podem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso aqui não é uma expressão literal. Isso aqui não é um ano de 365 dias equivale a um dia de 24 horas. Não é uma conversa cronológica, é uma conversa teológica. Portanto, isso é uma comparação, uma símile, é uma figura de linguagem para dizer: o tempo de Deus não é como o nosso. Então, paciência, gente. É como se Pedro dissesse: Jesus foi nos preparar o lugar, e disse que voltaria para nos buscar, mas calma, só tem 2 dias. Que é isso, Pedro? 2 dias? Já tem quase 2000 anos. Então, é que 1000 anos para Deus é quase um dia. Um cara fala com você: Leandro, eu tenho um terreno bom. Onde é seu sonho morar? Na sua aposentadoria, assim? Você pode morar onde você quiser, escolhe um terreno onde? Na Praia da Costa. Pode ser de frente para o mar? Esses dias um cara... O menino falou comigo esses dias, Leandro: eu moro de frente para a praia. Aí eu falei: de frente para a praia. Aí dei uma carona a ele. Aí a casa do menino ficava, Cristiano, a mais de 1 quilômetro da beira-mar. Aí eu falei: ué, você falou que mora de frente para a praia? Ele: de frente, a praia está lá, ó. Eu não falei eu moro em frente à praia, eu moro de frente. Eu falei: tá bom. Aí, Leandro, eu arrumei para você um terreno lá na Praia da Costa. Aí terminou o culto aqui, eu falei: Leandro, segura, eu vou lá construir uma casa de primeira, granito, mármore e porcelanato, tudo no ar-condicionado, banheira de hidromassagem, closet, piscina, churrasqueira e uma área gourmet. Quando estiver pronto, eu venho te buscar para te dar a chave e a escritura, beleza? Eu fui lá depois do culto, vai passar a sexta, no sábado você vai estar aqui na festa das barracas, você já vai estar ansioso? Rapaz, vou ligar para o pastor, hein? Já é sábado, ele me prometeu na quinta-feira. Ô pastor, como é que está o andamento da casa aí? Ô Leandro, eu estou cavando as sapatas ainda. É ou não é? Então Jesus falou: eu vou lá preparar uma morada para vocês e volto para buscar. O que o Pedro está dizendo é: gente, passou 2 dias, vocês já estão ansiosos? Passou 2 dias, vocês já estão achando que está demorando? Deus está no ambiente eterno, e a eternidade não se compara com o Cronos, que é o nosso tempo. Então, acalmem-se, tenham paciência, firmem-se na vossa fé, porque é isso que nos dá esperança. Não importa o tempo que está passando, importa que quando Ele promete, Ele cumpre. Não se esqueçam, Pedro está dizendo. Aí ele diz, porém, versículo, 9, o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa compreensão de Pedro só pode ter sido Deus que revelou. Isso aqui não foi carne nem sangue, é o Pai que está nos céus. O que Pedro disse é o seguinte: por um lado, nós não devemos ficar ansiosos, porque apesar de parecer, ele não está demorando. E quando Pedro escreveu isso aqui, não tinha passado nem 50 anos da morte de Cristo ainda, da ressurreição de Cristo e da sua assunção. Pedro escreve essa carta aqui por volta do ano 60 e alguma coisa, no máximo 65. Então, se Jesus morreu, ressuscitou e subiu ali por volta do ano 33, 34, não tem nem 50 anos. Nós já estamos em 2021 e a carta continua atual. É como se ele dissesse: calma, tenham fé, fiquem firmes, Ele vai cumprir. Por um lado, não devemos ter ansiedade, e a única coisa que pode resolver isso é a fé convicta de que Deus vai cumprir o que nos prometeu. Ele voltará para nos buscar. Mas e se eu morrer e não der tempo? Ele ressuscita a gente e leva a gente junto. É isso que está prometido. Então, calma. Aí o Pedro diz: mas por outro lado, Ele não voltou ainda, porque Ele é longânimo, e quanto mais Ele demora, mais gente arrepende. Quanto mais gente arrepende, mais gente sobe para o céu junto com Ele. O Pedro viu o outro lado da moeda. O Pedro viu o lado da moeda da igreja que diz: ai, podia voltar logo, né? Não, fala a verdade. No dia a dia, na rotina, no estresse, no desânimo, naquela hora assim que a gente... Quem é o crente que nunca pensou: volta logo, Jesus? Só eu que sou assim, gente? Não, tem hora que a gente pede, igual Elias na caverna: não, me mata logo, já deu. Tem hora que os problemas param um caminhão na porta e desce tudo de uma vez. A gente fala: misericórdia, Senhor, não podia vir fazer uma fila e vir um de cada vez, não? E aí a gente clama: mas volta logo. Aí Pedro está dizendo: calma, porque se ele voltasse logo, ia subir menos gente. O Pedro está dizendo: se por um lado a gente não deve ficar ansioso, porque ele cumpriu, ele vai voltar, firmem-se na fé e na esperança. Por outro lado, a gente deve ficar alegre que ele ainda não voltou. Olha os dois lados da moeda. O Pedro, gente, um pescador simples da Galileia, como que o cara tem uma percepção disso aqui? Só o Espírito Santo iluminando, inspirando e revelando um homem desse, não tem como. Ele entendeu o seguinte: a igreja anseia pela volta de Cristo, e às vezes a gente até clama: volta logo, Senhor. Aí ele diz: eu te entendo, mas não se esqueçam de que Ele vai cumprir. Não precisa ficar chamando, na hora certa Ele vem. Pedro, mas isso é muito angustiante. O que a gente faz para conseguir aguentar essa espera? Ele diz: veja a espera como oportunidade de botar mais gente no bonde para subir com nós. Você entendeu? Ele disse, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que está demorando. Pelo contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é que Pedro está dizendo? Quanto mais Jesus demora, mais gente a gente tem a oportunidade de levar para o céu conosco. Vamos pensar agora friamente? Vamos fazer um exercício mental. Eu nasci em 82. Não precisa falar o ano que você nasceu, você sabe. Jesus subiu por volta do ano 33, 34, tomando por base que Ele nasceu no ano 0. Eu sei, tem outras linhas e possibilidades, mas vamos no mais fácil, porque eu estou aqui para explicar e não para complicar.
Subiu por volta de 34, 35, depois de que ele nasceu. Pedro escreveu essa carta aqui, no máximo 65, uns 30 anos depois. Em 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu e destruiu o templo em Jerusalém, que nunca mais foi reconstruído. Imagine se Jesus tivesse voltado ali naquele evento. Até porque quando ele prega Mateus 24 e 25, o sermão profético de Jesus, ele vai falando várias coisas. Algumas coisas ele aponta para a segunda vinda, algumas coisas ele aponta para a crucificação, e algumas coisas ele aponta para a destruição do templo em 70. Aquele sermão tem 3 tópicos. Ele fala, vai acontecer na cruz, também vai acontecer em 70 e vai acontecer quando eu voltar. Se a gente não souber diferenciar os tópicos, a gente embola a escatologia de Jesus. Isso é assunto para o Instituto Bíblico Guaranhuns. Volta agora em novembro com aulas de teologia gratuita. Então, imagine, eu nasci em 1982. Eu não sei quando você nasceu. Mas se Jesus volta no ano 70, na destruição do templo, a gente não teria nascido. E se a gente não tivesse nascido, não teria oportunidade de crer. E se não tivesse crido, não iria para o céu. O retardo da volta de Cristo fez com que eu e você tivéssemos acesso à eternidade. Você entendeu isso? Você ficou grato por isso? É isso que o Pedro está falando. Não é que ele está atrasado porque ele é um incompetente. Não, ele é o Todo-Poderoso. Ele não está atrasado, ele está longânimo, porque ele sabe que nesse tempo muita gente vai crer e ele quer um povo numeroso no céu, porque ele já mostrou para o João que lá tem gente de todas as tribos de Israel e gente de todo o povo, toda raça, toda tribo e toda nação do planeta. Então o evangelho precisa ser espalhado, é por isso que ele ainda não voltou. E aí ele diz no 11, aliás no 10, né? O dia do Senhor virá como um ladrão. Aí ele repete as palavras do próprio Cristo. Vai ser, ninguém sabe o dia, a hora, tal. Uma vez que tudo será assim desfeito, versículo 11, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O que é que Pedro está dizendo? Por um lado parece que está demorando. Pelo outro lado a gente é grato, porque se ele ainda não veio, é porque deu oportunidade para nós e para outros. E por um terceiro ponto de vista, ele pode voltar a qualquer momento. Não há nada na Escritura que amarre a volta de Cristo. Tudo que ele disse que aconteceria para que ele voltasse, já acontece desde que Pedro escreveu essa carta. Então não tem nada a não ser a própria vontade de Deus que ainda retarda a volta de Cristo. Nada a não ser a vontade do Pai, como o próprio Filho disse. Então o Pedro está dizendo, se a gente não sabe o dia e não sabe a hora, mas a gente acredita nisso, a gente vive de maneira santa e piedosa, porque pode ser a qualquer momento, e quando acontecer eu quero que ele me pegue pronto para subir. Está pronto para subir, meu irmão? Ô glória! Pastor Chimeno já gritou, eu na frente. Vai puxar o bonde, né, pastor? A trombeta tocar lá, você já agarra na ponta da trombeta e já vamos subindo. Você crê, meu irmão? Então a gente precisa viver de forma que revele essa crença, estando prontos a todo momento. Eu estou dizendo que temos que ser perfeitos, moralmente impecáveis, temos que estar com a nossa vida toda em dia, não pode ter uma unha de erro, senão a gente não sobe. Não é isso que eu estou falando, senão ninguém subia. Então pastor, do que você está falando? Eu estou falando do que Pedro disse, para terminar o assunto. Versículo 18 ele diz, pelo contrário, não estou falando de perfeição. Está falando de quê então, Pedro? Pelo contrário, cresçam
na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia que Ele voltar. E a Nova Almeida Atualizada está chamando esse dia de dia eterno, que é o dia que estaremos todos no ambiente da eternidade junto com Cristo. Então, queridos, Pedro está dizendo o seguinte: precisamos crescer no relacionamento com a graça e o conhecimento. Por quê? Porque a graça é o favor que eu não mereço. Então, quando Ele vier me buscar e eu estiver subindo com Ele, eu não vou pensar: olha como eu estava perfeito, estou subindo. É ruim, hein? O que eu vou pensar é: eu não merecia, mas eu estou subindo, porque Ele merece. A Ele seja dada a glória. Ele é o perfeito. Ele fez o que eu não podia fazer. Então é agarrado na justiça dEle que eu me torno justo perante o juiz. Ele é o justo. A justiça dEle cobre a gente. E aí quando a gente se apresenta no tribunal, o juiz olha e só vê a justiça de Cristo e diz: pode entrar. Não porque você é justo, mas porque a justiça de Cristo justificou você. Isso é crescer na graça, é viver o tempo inteiro com a consciência: Ele pode voltar, Ele pode voltar, Ele pode voltar. Mas eu vou ficar paranoico? Não. Por quê? Porque eu vou subir pela graça, não é pela perfeição. Então eu vou continuar vivendo, errando, pecando, me equivocando, deslizando, e o velho homem vai continuar gritando dentro de mim, e eu vou continuar dia após dia mortificando a carne, tentando imitá-lo, e o que me salva não é o que eu faço, o que me salva é a fé que eu deposito no que Ele fez. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que a gente sabe isso? Porque nós conhecemos as Escrituras. Então o Pedro está dizendo: quanto mais você reconhece que não merece, e quanto mais você conhece que Ele merece, é essa graça e esse conhecimento que serão as duas asas que vão te fazer voar para a eternidade. Com graça e conhecimento. Porque quando a trombeta tocar, muitos não vão entender, e nós já vamos estar dando glória, porque a gente conhece o evento que está preparado para nós. Portanto, cresçamos na graça e no conhecimento. Ninguém merece, portanto ninguém é melhor nem pior. Somos todos pecadores, todos iguais, dependentes da graça dEle. E uma vez depositando nossa fé nele, crendo que Ele tem poder para fazer o que prometeu, nós vamos conhecendo cada vez mais, dia após dia, até que um dia estaremos com Ele, e o conheceremos como Ele nos conhece. Um dia, a incorruptibilidade vai sobrepor a nossa corruptibilidade. Um dia o que é vergonha será honra. Um dia o que é mortal será eterno. E nesse dia olharemos face a face e ouviremos dos lábios do nosso Senhor e Salvador dizendo: vinde benditos de meu Pai, tomem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.